Quem foi o maior filósofo de todos os tempos? Olá, meu nome é Denburg e essa é a sessão Oráculo. Qual foi o maior filósofo de todos os tempos, na sua opinião? Bom, na minha opinião, foi o Newton. E, independentemente da minha opinião, também foi o Newton. É difícil, na verdade, porque Leonardo da Vinci, ele também foi um grande filósofo, embora eu veja mais o Leonardo como um inventor e um engenheiro. O Newton eu vejo mais como um cientista, um matemático e um filósofo. Embora o Leonardo também fosse um filósofo. Mas você não vê no Leonardo muitas questões abstratas, né? Ele trata muito de questões concretas. Ele constrói máquinas, ele propõe modelos mecânicos de algo que funcione, algo que tem uma existência material. O Newton não, ele trata também de questões abstratas, ele trata de questões de alquimia e de teologia, que eu, embora não concorde tanto com o fato dele dedicar tempo, né, a essas questões, não que não sejam questões importantes, mas eu acho que a alquimia, por exemplo, não acho que seja importante de fato. A alquimia, eu acho que ele, embora ela fosse uma precursora importante da química, mas a abordagem que se dava na época era muito por tentativa e erro, né? Não havia uma teoria por trás que norteasse as pesquisas. Eram tentativas, né? Tenta isso, tenta a quantidade, tenta mudar um pouco isso, aumentar um pouco aquilo, reduzir um pouco, e não havia uma curva que indicasse, tem que aumentar tantos por cento na próxima tentativa para chegar mais perto do valor provavelmente correto. Não havia isso, então era muito chutado, né? Com relação à teologia, eu acho que não era a área do Newton. O Newton não era um teólogo, né? Embora ele também possa ser classificado como teólogo pela quantidade de tempo que ele dedicou, mas não era a primeira aptidão dele. A primeira aptidão dele talvez fosse para a física e a segunda para a matemática. Então ele foi em filosofia, né? Não havia nenhuma distinção clara entre ciência e filosofia. Na verdade, a ciência era a filosofia natural. A física, né, era a filosofia natural. Então Newton foi um filósofo muito criativo, muito profundo, né, muito analítico nos detalhes e com muita riqueza, né, de conteúdo, de profundidade, né? As análises do Newton eram muito interessantes, muito diferentes de tudo que havia antes dele. Ele reconstruiu praticamente toda a física aristotélica. Foi algo que Galileu não conseguiu fazer, Kepler não conseguiu fazer, Copérnico não conseguiu fazer, Francis Bacon não conseguiu fazer, Descartes não conseguiu, né? O Robert Hooke não conseguiu. Muitos grandes cientistas da época, um pouco antes ou um pouco depois, o Huygens, né? Embora o Huygens tenha contribuído muito, o Galileu, o Kepler também tenham contribuído muito, mas o Newton foi o que realmente deu o passo seguinte, né? Desde Aristóteles também é um fortíssimo candidato, eu acho que Aristóteles e o Newton estão num patamar muito próximo de maior filósofo de todos os tempos. O Einstein, eu acho que também pode ser considerado um dos maiores filósofos de todos os tempos, eu acho que ele está num patamar próximo, embora eu veja um pouco abaixo, talvez, do Newton e do Aristóteles, mas tanto o Newton quanto Aristóteles, né, são filósofos excepcionais. O Arquimedes, eu acho que ele era menos filósofo, ele era mais um matemático e um físico, e um inventor também, um engenheiro, né? Então, o Arquimedes, ele foi também um filósofo excepcional, na época também só se falava em filosofia e não em ciência propriamente, mas ele era predominantemente, né, um cientista e um matemático, enquanto o Newton também era um cientista e um matemático, mas era também um filósofo, né? O Galileu também foi um grande filósofo. Então eu colocaria principalmente Newton e Aristóteles num nível muito próximo um do outro, mas acho que o Newton talvez um pouco acima do Aristóteles. O Aristóteles, por exemplo, ele não deu contribuições substanciais. Se considerar que a lógica é parte da matemática, ele deu contribuições para a matemática também. Mas se não considerar a lógica como parte da matemática, se considerar outras contribuições que envolvam análise, que envolvam geometria, álgebra, etc., Aristóteles não fez contribuições, nem nada parecido, né, com isso. Já o Arquimedes, muitas contribuições do Arquimedes foram justamente para a matemática, e o Newton também. Então, comparando, né, nesse aspecto,
Porque a matemática ela é uma linguagem muito importante para a filosofia. Né? Se você é um filósofo que não usa matemática, você está correndo montado num jumento, você não está usando um carro, um avião, né? Você não está usando um veículo adequado para alcançar o máximo de desempenho. Então, a filosofia sem matemática, ela fica meio que nas muletas, né? Fica muito abaixo do que poderia. A matemática é um elemento fundamental para desenvolver a filosofia no nível mais alto, que envolve, inclusive, lógica. A lógica é fundamental. Você não tem como desenvolver uma filosofia de um nível altíssimo se você não usar lógica com bastante rigor, com bastante cuidado. Não necessariamente a lógica formal, simbólica, né? Você pode usar uma linguagem natural, inclusive em muitos casos é preferível, é mais vantajoso em muitos casos, uma linguagem natural, porque ela tem uma riqueza muito maior de palavras, você tem uma variedade maior de palavras. Inclusive essa questão é comentada, né, na entrevista para o amigo Victorelli, em que ele questiona justamente esse ponto, se a lógica tradicional, se ela tem vantagens em relação à lógica simbólica, né, a lógica formal, a lógica clássica. E de fato, tem algumas vantagens e algumas desvantagens. Uma das vantagens é justamente essa, que ela, por ter uma riqueza maior de palavras, você consegue tratar de nuances mais sutis. Por outro lado, ela é menos rigorosa, né? Você não tem significados exatos para muitas dessas palavras. Tem poucas palavras com significados exatos, né? Por exemplo, não, se, ou. Né? Então, para algumas palavras você tem um significado mais bem definido. Para outras, não. Por exemplo, cachorro, correr, né? Muito. Então, algumas palavras não têm um significado bem estabelecido. Elas são úteis e proporcionam uma análise mais rica em algumas situações, porém mais vagas, menos precisas em função dessa ausência de uma definição rigorosa dos significados. E a matemática ela está bastante ligada à lógica, né? Então ela proporciona elementos quantitativos com uma grande resolução de detalhes, né? Você consegue chegar em níveis de precisão altíssimo com a matemática. A lógica ela já não é tão quantitativa, ela é mais qualitativa, né? Então a lógica e a matemática são complementos muito importantes para que se possa fazer filosofia nos níveis mais altos. A filosofia política, por exemplo, que não envolve quase nada de lógica e matemática de forma explícita e ostensiva, usa, obviamente, lógica, não tem como você fazer filosofia sem lógica, mas não usa de maneira sistemática e ostensiva. Então acaba não sendo tão rigorosa. A filosofia política é muito baseada em palpites, é muito baseada em opiniões. A filosofia, de um modo geral, é baseada em muitos palpites e opiniões, exceto a parte ligada à lógica, que é a parte que tem menos palpites e menos opiniões, tem muito mais alicerces bem estabelecidos, né? Alicerces sólidos que mostram um caminho de como as coisas funcionam, mostram mecanismos confiáveis para análise do mundo físico e para análise de questões abstratas também. A lógica não serve só para você analisar o mundo físico, na verdade, ela nem é aplicável diretamente ao mundo físico. Ela é aplicada a modelos abstratos que tentam representar o mundo físico. Então, quando você vai usar lógica para tentar compreender o mundo físico, você não trata dos objetos propriamente. Você tem que primeiro sintetizar uma descrição de cada objeto, de cada processo, de cada fenômeno. Depois que você sintetizou e representou por meio de premissas, né, de axiomas, aí você vai analisar esses axiomas e não a realidade propriamente. Então a lógica ela é uma ferramenta extremamente poderosa, né, para você analisar o modelo teórico que você tem da realidade e não a própria realidade. Então o Newton ele foi um dos primeiros, né, a alcançar níveis muito altos nesse tipo de análise da natureza, da física em especial, né, da astronomia, né, da cosmologia. Ele foi um separador de águas. Se você pega antes do Newton e depois do Newton, se você compara o Principia com os livros anteriores, o livro do Copérnico ele tem um nível muito alto também, um nível muito bom, né? Mais inclusive do que o Galileu do ponto de vista técnico, mas quando você compara com o Newton tem assim, alguns andares, né, que separam o nível de complexidade, de sofisticação, de profundidade do Newton em comparação ao Copérnico, mas ambos são livros de um nível muito alto assim, tecnicamente, são muito rigorosos, né? Ele faz uma declaração e depois ele prova aquilo geometricamente. Então ele vai construindo, né, vários teoremas, vários corolários progressivamente mais complexos até chegar ao final da tese, né, que ele defende.
Então, isso não havia na física, isso já havia na geometria, desde Euclides, né? Euclides já fazia isso, Arquimedes já fazia isso, na geometria. Mas, na ciência, era muito mais especulativo, era muito mais aproximado, né? Muito mais palpites. Descartes, por exemplo, ele tinha um modelo cosmológico com vértices, né? Com vórtices de rotação, ele tinha uma ideia de força centrífuga que era razoável, mas quando o Newton analisou o mesmo problema e introduziu análises quantitativas ao caso, ele mostrou que o Descartes estava errado em vários pontos. E o Descartes não percebeu que estava errado justamente porque ele não chegou a analisar quantitativamente. Então esse é um dos diferenciais importantes, né, do Newton, é justamente que ele separa, né, como era o mundo antes de Newton e como passou a ser depois de Newton. Ele praticamente revolucionou a maneira como se adquire conhecimento, como se interpreta o mundo, como se separa conhecimento científico, confiável, bem fundamentado, de palpites, especulações e opiniões. Antes do Newton, não havia essa distinção clara, embora Galileu, Kepler, Copérnico, eles já usassem de forma não sistemática, né, o que o Newton acabou fazendo, eles já usavam, mas usavam esporadicamente. Algumas vezes usavam, outras vezes não usavam da maneira mais rigorosa e mais correta. Já o Newton, ele praticamente adotou isso como um padrão, um protocolo científico que passou a ser adotado a partir de então. Então, a partir do século XVII, no final do século XVII e começo do século XVIII, isso acabou sendo a base, né, da ciência. Então, o maior filósofo, né, de todos os tempos, na minha opinião, provavelmente foi o Newton, por esses motivos. O Aristóteles, ele está num nível muito semelhante, porque ele fez uma coisa semelhante na época dele. Foi muito diferente, é óbvio, porque na época dele ele estava vivendo, eram praticamente selvagens, né? O Newton não, já havia uma civilização bem estabelecida, já havia muita coisa, inclusive já havia primeiros rudimentos de cálculo. Fermat, o próprio professor do Newton, né, o Isaac Barrow. Então várias pessoas já haviam dado alguns passos, o Bombelli, né, já haviam dado alguns passos na compreensão do cálculo. A linguagem já havia adotado os caracteres indo-arábicos, né, o Fibonacci, né, o Leonardo de Pisa, ele já havia, no século XII, XIII, já havia adotado os caracteres indo-arábicos que eram fundamentais para a análise. O Leibniz já havia introduzido o sistema de notação mais úteis, muitos outros matemáticos já haviam introduzido outros símbolos que facilitavam muito a notação. Na época do Aristóteles, era os caracteres romanos, né, os algarismos romanos. Se fala algarismos romanos, mas algarismo é um termo árabe, né, então o algarismo não é o termo mais adequado, seriam caracteres romanos. Então eles usavam caracteres que eram muito... Imagina você fazer uma divisão por número de 2 dígitos, que nem vai ter 2 dígitos, você vai ter lá 58 em algarismos romanos, ou em caracteres romanos, dividido por 3, sei lá. Como é que você vai fazer isso? Então, com as regras que nós temos da matemática atual, nós usamos para caracteres indo-arábicos, que aí realmente é prático, é bastante fácil de fazer. Agora, quando você usa um sistema de notação de caracteres romanos, é muito mais difícil, até essas questões simples, que nós resolvemos trivialmente, naquela época não era trivial, era muito mais complicado. Os egípcios, por exemplo, eles iam dividindo pelas metades, né? Então, para você fazer uma divisão por 7, em vez de você dividir por 7 diretamente, você dividia por 2, por 2, por 2, né? E depois você somava algumas partes, então tinha toda uma estratégia para que eles pudessem fazer operações que são muito simples hoje, muito fáceis hoje, e não eram naquela época. E além dos conceitos, né, que eles não tinham muitos conceitos que já existiam na época do Newton. Então, quando Aristóteles começou, né, a fazer a interpretação do mundo e explicar como o mundo funcionava, não havia praticamente nada, ele teve que praticamente criar tudo quase do zero. Então, a física, o próprio Averroes, 1500 anos depois do Aristóteles, ele reconhece esse elogio a Aristóteles justamente por ter feito essa separação de águas. Só que quando você chega na época do Newton, especialmente quando você chega nos tempos atuais, você não percebe isso porque você não está considerando aquela situação na qual Aristóteles viveu, que era uma situação que as pessoas viviam, né, num ambiente totalmente primitivo. Eles rabiscavam na areia da praia, né, faziam o desenho geométrico na areia da praia. O Arquimedes foi assassinado quando ele estava desenhando alguns... Diz a lenda, pelo menos, né, que ele foi assassinado enquanto ele estava desenhando, fazendo alguns cálculos geométricos na areia. Então, você imagina o nível que era, né, como era primitivo. Imagina um pesquisador atual fazendo pesquisa na areia da praia. Né? Então havia um abismo gigantesco. O Newton já tinha papel, né, já existia a imprensa desde 1455,
Gutenberg já havia impresso a Bíblia, né? Então, já havia muitos recursos na época do Newton que nem se sonhava que existiriam na época do Aristóteles. Então, o que Aristóteles fez para a compreensão da biologia, né, especialmente a zoologia, a botânica, a ética, a lógica, a física, a cosmologia, né, até a estética. Ele analisou vários campos diferentes do conhecimento, a política, né, analisou muitos campos diferentes, e em todos esses campos ele deu opiniões extremamente interessantes, e muitas delas são válidas até hoje. Elas são bem aceitas. A lógica aristotélica continua sendo a base da lógica até hoje. Então, mais de 2.400 anos, né, desde que elas foram propostas. Então, quer dizer, o papel do Aristóteles para melhorar a compreensão que se tinha do mundo antes dele, porque antes eram lendas, eram mitologias, né, não havia praticamente nada de filosofia, havia uma mistura muito confusa entre o que era fantasia, né, o que era lenda, o que era mitologia, e o que era realidade. Havia uma bagunça generalizada. O Aristóteles não resolveu completamente isso, mas ele começou a colocar ordem na casa e analisar o mundo de uma maneira naturalista, né? Então ele começou... por que cai aquele trovão? Ele procurava explicar, né, o raio, o que acontecia, qual era o processo por trás, em vez de dizer que era um deus que estava provocando aquele raio, que era uma divindade, que era um demônio, que era uma entidade fantasmagórica, uma entidade que você não enxerga, que você não interage, uma coisa sobrenatural. Então ele procurava dar explicações físicas, né, explicações científicas, numa época em que ninguém pensava nisso. As explicações que eles davam, a pessoa ficou com uma crise psicótica, é um demônio que está possuindo a pessoa. Então ele via de uma maneira diferente, né? Todas as outras pessoas antes dele, muitas depois dele, continuaram vendo dessa maneira, e o Aristóteles ele procurou enxergar o mundo de uma maneira mais racional, mais científica. Nem havia o significado, o conceito de ciência na época, mas ele já pensava de uma maneira mais científica. Então ele estava muito à frente, né, do seu tempo. Então Aristóteles foi também um filósofo extremamente importante, ele teve uma atuação em mais campos que o Newton, porém ele foi menos profundo e menos rigoroso que o Newton. O Leonardo da Vinci, eu acho que talvez ele tenha sido até mais inteligente que o Newton, porém ele não tratava de questões abstratas também. O Newton ele tratava tanto de questões físicas quanto de questões abstratas. O Leonardo ele só construía, né? ou planejava a construção de máquinas, de equipamentos, né? Ele não tratava de questões abstratas. E nesse aspecto o Newton acabou superando, né, o Leonardo. E o Einstein, né, também foi extremamente importante, e ele reformulou a compreensão que nós temos de tempo, espaço, energia e matéria, que são as bases, né, do mundo. E a compreensão que nós tínhamos dessas entidades não era representativa do que acontece no mundo físico. Os experimentos que são realizados produzem resultados inconsistentes com a interpretação do Newton. Então o Einstein foi o que revisou a interpretação do Newton. Não porque o Einstein fosse mais inteligente que o Newton, ou porque ele fosse um filósofo melhor, mas porque ele teve acesso a muitas informações que não existiam na época do Newton. Então o Newton ele não sabia, por exemplo, o experimento de Michael C. Morley, que foi fundamental, né, as equações de Maxwell. Então alguns componentes, né, alguns recursos intelectuais, alguns conhecimentos que existiam na época do Einstein, não existiam na época do Newton. Não havia como Newton, sem que houvesse aqueles experimentos, que ele pudesse descobrir a partir de um erro que não era observado. O Einstein observou que havia um erro nos experimentos, um erro de interpretação nos resultados dos experimentos de Michael C. Morley, né, do Fizeau, do Fresnel, do Stokes, né, de pessoas que tentaram interpretar aqueles resultados, não só do Michael C. Morley, mas os experimentos do próprio Fizeau, né, que fez também experimentos semelhantes, com interferômetros também para medir a velocidade da luz, e eles chegaram a resultados que não eram consistentes com nenhum modelo teórico que existia na época. E o Einstein ele foi o que praticamente resolveu isso da maneira mais adequada, que é o que nós aceitamos hoje, né, como sendo uma representação mais próxima da realidade do que era a do Newton. O Poincaré tentou também, o Fitzgerald, né, o Lorentz, outras pessoas também tentaram, também deram contribuições importantes,
Mas o diferencial principal do Einstein está justamente na eliminação de um referencial inercial privilegiado. O Einstein, essa é a principal diferença que tem entre os modelos do Poincaré, do Fitzgerald e do Lorenz em relação ao do Einstein é basicamente essa. E embora, né, talvez a parte do trabalho feita pelo Poincaré talvez fosse a mais difícil, na opinião, essa é uma questão complexa aí das opiniões que o Lorenz tinha sobre o Poincaré e sobre o Einstein, que o Poincaré tinha sobre o Lorenz e sobre o Einstein, e a evolução dessas opiniões ao longo do tempo. Inicialmente, o Lorenz achava que os méritos da teoria da relatividade deveriam ser do Poincaré. Né? Em 1912, mais ou menos, o Lorenz ele atribuiu ao Poincaré os méritos principais. Ele fez os trabalhos bem antes do Einstein. Porém, em 1923, numa outra palestra, né, o Lorenz ele reconheceu não só que o trabalho do Einstein era mais próximo do correto, né, e representava melhor a natureza, como também ele disse que o Einstein provavelmente teria feito tudo sozinho, mesmo que ele não conhecesse os trabalhos dele próprio, do próprio Lorenz e do Poincaré. Então, o próprio Lorenz ele muda de opinião à medida que vai evoluindo, né, a teoria da relatividade e vão surgindo problemas, especialmente com a participação do Minkowski. Né? Quando o Minkowski dá a formalização para a teoria da relatividade especial, com o espaço-tempo de Minkowski, ele mostra detalhes, né, da assinatura do espaço, que precisa ser mais, menos, 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 né, em vez de mais, ou menos, 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 menos. Né, ele mostra que dá diferença em alguns cálculos e os resultados empíricos coincidem com o modelo proposto pelo Minkowski, e não com as transformações de Lorenz, que eram uma visão um pouco diferente, mas que não funcionava. Então, dava pequenas diferenças. Então, em muitos pontos, né, o Einstein ele enxergou de uma maneira mais próxima da realidade do que o Lorenz ou o Poincaré. Embora as contribuições do Lorenz e do Poincaré também tenham sido extremamente importantes. Né? Então, mas não só isso, não sendo só a relatividade, mas o Einstein fez muitas outras coisas além disso. Né? A ponte de Einstein-Rosen, o condensado de Bose-Einstein, o experimento de Einstein-Podolsky-Rosenbaum, né? O efeito fotoelétrico, que ele ganhou o Nobel pelo efeito fotoelétrico, a equivalência de massa e energia, né? A relatividade geral e especial, que não podem tratá-las como uma coisa só, são duas, né? São duas contribuições importantes. Então ele fez muitas grandes contribuições, o movimento browniano, né? Então ele fez muitas contribuições importantes, e quando se considera o conjunto da obra do Einstein, é muito difícil encontrar outra pessoa na história, né, com exceção do Newton e Aristóteles, que em termos de filosofia possa ser comparável às contribuições do Einstein. Essa questão se o Einstein foi filósofo ou cientista, inclusive a sabotagem que ele sofreu, né, de não ter ganho vários prêmios, ele merecia pelo menos uns 4 ou 5 prêmios Nobel. Ele ganhou só um, né, no fim das contas, em parte porque a alegação que fizeram para não dar o Nobel para ele é que o trabalho dele não era de ciência, era um trabalho de filosofia, que a teoria da relatividade era um trabalho de filosofia. E teve inclusive um debate que ele teve, né, com um filósofo, que um filósofo nem era um filósofo muito bom da época, e que acabou fazendo nome justamente pelo debate que ele teve com Einstein. Né? Ele não teve a menor chance, ele não entendia praticamente nada da teoria da relatividade, deu vários palpites assim superficiais, né? Dava para ver que ele não tinha noção do que ele estava dizendo. Pode encontrar na internet essa conversa que ele teve, transcrição, né, dessa conversa que ele teve com Einstein. Dá para perceber que ele não tinha noção do que estava dizendo. E o Einstein tinha um domínio, obviamente, muito profundo. Né? E, no fim das contas, acabaram não dando vários prêmios Nobel ao Einstein, só ganhou um, justamente porque o trabalho dele na teoria da relatividade foi classificado como filosofia e não como ciência. Quando, na verdade, qualquer universidade do mundo, onde você vai estudar teoria da relatividade é no curso de física e não no curso de filosofia. Ninguém estuda Einstein no curso de filosofia. Eles podem, eventualmente, ver alguma coisinha, né, muito superficial, mas o que se estuda realmente, as bases, né, da teoria da relatividade, é na física. Então, é muito claro que é ciência. Então, o argumento deles é uma falácia, na verdade, é uma falácia bastante suja, né, para sabotar o Einstein, de uma maneira bastante covarde. Na época, os nazistas estavam espalhados, né, por várias regiões e acabaram, né, sabotando o Einstein dessa maneira. Então, os maiores filósofos, na minha opinião, seriam, primeiro, o Newton, o Aristóteles, muito próximo, né, num nível bem próximo do Newton. O Einstein entra nesse grupo um
um pouco abaixo do Aristóteles, mas também com contribuições excepcionais, né? O Leonardo, né, já não é bem filosofia, mas ele também, é claro que ele tinha que filosofar para construir aqueles equipamentos, aqueles equipamentos, instrumentos, né? O Arquimedes, né? Então acho que seriam principalmente esses, alguns dos maiores. O Gauss, eu acho que o Gauss ele foi muito exclusivamente matemático, né? É claro que ele também foi um filósofo, né? Também foi um cientista, mas ele foi 90% matemático, né? O Newton foi um 55% cientista, 30%, 20%, talvez 25% matemático. Acho que não exatamente essas proporções, talvez uns 40% cientista, 30% matemático, 20%, 25% filósofo, e as outras partes dividindo entre outras atividades, inclusive alquimia e teologia. Então, essas porcentagens foram meio chutadas. Se eu pensar um pouco mais, eu vou mudar esses números. Mas, mais ou menos, esses seriam, né, os maiores filósofos de todos os tempos. As pessoas, geralmente, elas associam filósofos, né, com Kant, Nietzsche, né? Já vi pessoas falando que Karl Marx, né, ou que o Mises, ou que Karl Marx foram... Os de direita acham que o Mises foi um grande filósofo. Ele foi um bom filósofo, né? Mas não dá para comparar, né, com os que realmente trataram de questões muito mais complexas, mais difíceis, né? E o Karl Marx também, né, assim, ele teve as ideias dele lá e tal, ele teve os méritos dele, mas eram palpites em questões completamente subjetivas, e muitas delas são amplamente contestadas, muitas delas são improcedentes, né? Então, são nomes famosos, ligados à filosofia, mas não foram, na minha opinião, grandes filósofos, né? Foram, assim, filósofos bons, né? Mas num nível, assim, 1 em 1000, né? Einstein está no nível de 1 em 10 bilhões, né? Newton 1 em 50 bilhões, né? Aristóteles semelhante ao Newton, 1 em 50 bilhões. Então, são níveis bem diferentes, né, de filósofos como Marx, né? Nietzsche está num nível mais alto, claro, né? Nietzsche talvez 1 em 10 mil, 1 em 100 mil. Kant mais alto que Nietzsche, obviamente. Kant está num nível muito mais alto. Talvez Kant 1 em 10 milhões, né? Então, tem outros, por exemplo, que não o Goethe, né? O Goethe, ele foi também um filósofo, não teve contribuições originais na matemática, colocaria num nível semelhante, talvez, ao do Kant, né? Talvez um pouco abaixo do Kant, o Goethe, o Voltaire, né? Então tem muitos nomes que geralmente são associados, são considerados grandes filósofos, mas que na verdade eles não são tão grandes quanto os filósofos que estiveram mais ligados à matemática. Muitas pessoas pensam que filósofo, né, é a pessoa que fuma maconha, senta lá num canto e fica falando um monte de coisas, né, tendo elucubrações que não expressam nada, não tem conexão com nada. Isso não é filosofia, isso é divagação, né, isso é elucubração, isso é devaneio. Filosofia de verdade é pensar, né, o significado, filos, né, de filia, né, de amor, né, e sofia é de conhecimento. Né? Filosofia vem do grego, né, amor ao conhecimento. E as pessoas que realmente amam o conhecimento são aquelas que querem conhecer a verdade, conhecer como o mundo de fato funciona, conhecer a verdade subjacente, a verdade mais profunda por trás das aparências. Né? E quem realmente se empenhou para isso foram justamente Newton, Einstein, Aristóteles, Arquimedes, né? Leonardo. Então essas foram pessoas que realmente se empenharam. As outras, por exemplo, Nietzsche dava um monte de palpites. Isso não é amor ao conhecimento. Amor ao conhecimento é justamente você procurar conhecer como as coisas funcionam, como o mundo funciona, como as pessoas pensam, como as pessoas agem, o que motiva as ações, os pensamentos das pessoas, né? O que promove as dinâmicas populacionais a seguirem uma certa tendência. Então,
isso é compreender como o mundo funciona, esse é conhecimento de fato. Isso é amor ao conhecimento, isso é filosofia de fato. O que Nietzsche fazia é uma tentativa mais barata, uma tentativa mais superficial de fazer filosofia. Então, quando se fala que Freud, por exemplo, Freud foi também um filósofo? Foi muito mais um filósofo do que um cientista. Ele não era um cientista. Ele era um filósofo no sentido mais especulativo. Newton, ele também era especulativo, mas ele era muito mais rigoroso. Então, uma distinção que se tem atualmente entre ciência e filosofia é que a ciência é empírica, ela se baseia em fatos concretos mensuráveis, coleta de dados e análise de dados, verificação empírica de resultados, previsões e constatações, corroborações de que os resultados são semelhantes ao modelo que foi usado para fazer as previsões. Então a ciência ela se baseia em conhecimento real, em fatos concretos, enquanto a filosofia se baseia em opiniões, em palpites. Embora a boa filosofia, a filosofia do mais alto nível, ela serve de base para as análises científicas, que é exatamente o que faziam Newton, Einstein e outros. Que é justamente o Feynman, por exemplo, era um filósofo, um grande filósofo, vários filósofos do século XX. A filosofia está justamente em você usar o pensamento para compreender o mundo, para compreender de fato o mundo, e não para dar palpites, especular as coisas sem base nenhuma. A maior parte dos filósofos que são os mais famosos da filosofia e não da ciência, como Nietzsche, um dos mais famosos, é justamente Schopenhauer, Hegel. Hegel ainda tem mais uma ligação próxima com Heidegger, tem mais uma ligação mais próxima com matemática. Mas a maior parte dos filósofos mais famosos na filosofia e não na ciência ou na matemática, eles estão muito mais ligados à política, à literatura, a opiniões e não à análise de fatos. Então, para mim, o que realmente significa uma produção filosófica de nível muito alto é justamente aquilo que representa de fato, que representa algo concreto, testável, verificável empiricamente e que se constata que é uma boa representação da realidade e não um punhado de palpites. No caso, a obra do Freud, são vários palpites. São palpites interessantes, são palpites criativos, são palpites que podem ter um certo valor, mas continuam sendo palpites. Ele não testa empiricamente, ele não tem um planejamento de experimentos para testar as hipóteses, verificar se as hipóteses são representativas da natureza, etc, etc. Então, a boa filosofia, a melhor filosofia, é aquela que está intrinsecamente e estreitamente ligada à ciência, à matemática e à lógica. Outras formas de se fazer filosofia são altamente especulativas e têm uma baixa probabilidade de representar adequadamente a realidade. São opiniões, um nível mais baixo, um nível mais elementar de filosofia. Por esse motivo é que eu considero Newton o maior filósofo de todos os tempos, em segundo Aristóteles, terceiro Einstein, todos os três muito próximos entre si, principalmente Newton e Aristóteles eu considero quase um empate entre eles. E depois viriam vários aí. Então, o Gödel, por exemplo. O Gödel eu acho que foi um grande filósofo, mas acho que não tanto quanto esses outros. O Gauss também, acho que não tanto quanto esses outros. Mas foram também filósofos extremamente importantes, extremamente criativos, que deram contribuições substanciais para a compreensão do mundo, para a compreensão... O Gödel, na verdade, deu uma contribuição para a compreensão das limitações da matemática, das limitações da lógica. No caso, quando o Hilbert, um grande matemático que propôs os problemas mais importantes que deveriam ser resolvidos nas décadas e no século seguinte, ele assumiu a priori que aqueles problemas teriam solução. E o Gödel mostrou justamente que talvez, eu digo talvez porque tem uma análise que eu faço no Guia dos Apodictos, no volume 3, que eu coloco em dúvida, até que ponto o Gödel tinha razão na interpretação dele. Mas, na perspectiva dele, ele acha, e muitas pessoas, quase todas as pessoas, acham que ele provou que existem limitações intrínsecas, que um sistema axiomático, ou ele é consistente, ou ele é completo. Ele não pode ser ao mesmo tempo consistente e completo. Então, ele prova, na verdade, se você não considera um fluxo de tempo. E quando você considera um fluxo de tempo, você ganha um pouco mais de espaço, um pouco mais de
flexibilidade para salvar certas situações e se trivializarem. Então, a análise que eu faço no volume 3 do Guia dos Apodíficos é justamente dessa questão, e mostro que talvez o teorema da incompletude, os teoremas da incompletude do Gödel, eles podem ter algumas maneiras de driblar, né, o que esses teoremas propõem. Enfim, é basicamente isso, né? Agradeço a todos pela atenção e até breve, se Deus quiser.